Estamos envelhecendo mais rápido do que prevíamos. Olha, daqui a 5 anos você terá mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas de 0 a 14 anos de idade. Isso tem impacto direto em quê? Na Previdência. Eu chamei hoje para a nossa conversa o Rogério Nagamini, que é doutor em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid e conhece muito esse assunto. Ele vai explicar para a gente o que vem por aí com o envelhecimento mais rápido do que se esperava. Pati, por favor, roda essa vinheta. Rogério, muito obrigada por ter atendido o nosso chamado aqui para explicar para a gente o que significa esse envelhecimento. Esses números foram divulgados agora recentemente pelo IBGE. Primeiro eu queria saber com você se era esperado o envelhecimento, mas se esses números estão dentro do esperado ou surpreendeu você. E o que vem por aí? Não, o processo de envelhecimento populacional é um processo que já vem acontecendo há várias décadas, então era esperado que a projeção populacional do IBGE confirmasse isso. O próprio censo já mostrou um processo de envelhecimento populacional até mais rápido do que nós estávamos prevendo. Só que realmente o que chama atenção é que a velocidade com que o Brasil está envelhecendo é muito rápido. E provavelmente o Brasil vai envelhecer nos próximos 20 anos o que a Europa demorou 40 anos para envelhecer. Então, é um processo de envelhecimento muito rápido. Como você já chamou a atenção, a projeção aponta que em 2029 nós já teríamos mais idosos, né, pessoas de 60 anos ou mais, do que pessoas de 0 a 14 anos. E para a Previdência Social, isso tem um impacto muito forte, principalmente na relação entre potenciais contribuintes para a Previdência. A gente pode usar aí faixas etárias de 15 a 59 ou 15 a 64 anos, em relação aos potenciais beneficiários, que obviamente são principalmente as pessoas idosas. Só para ter uma ideia, em 1980, eu tinha para cada idoso de 60 anos ou mais 9 potenciais contribuintes de 15 a 59 anos. Essa relação, que era de 9 potenciais contribuintes para cada beneficiário, já caiu para 4 e deve cair para 3 já na próxima década de 2030, desculpa, e deve cair para 2 por volta de 2048. Então, realmente, a gente tem uma piora muito forte da relação entre potenciais contribuintes e beneficiários, né? Então, é isso. Era 9 lá em 1980, caiu para 4, deve cair para 3 potenciais contribuintes para cada beneficiário em 2034 e para 2 potenciais contribuintes para cada beneficiário em 2048. Isso é os potenciais, porque na prática a relação efetiva acaba sendo muito pior, por questões como informalidade, desemprego e pessoas fora da força de trabalho. Então isso dá uma ideia de que realmente a gente vai precisar pensar rapidamente numa nova reforma da Previdência. A gente tem visto isso, vários especialistas, até aqui no My News de Previdência, a gente tem ouvido alguns especialistas que batem nessa tecla de que a nova reforma vai vir antes do que se imaginava. Mas também a gente tem conversado com alguns analistas que dizem, mas não há ambiente político neste momento para se fazer uma nova reforma da Previdência. Ou seja, esse governo certamente não vai encontrar ali espaço, e tem outras demandas para resolver no Congresso, para fazer ajustes na Previdência, uma nova reforma da Previdência. Mas o próximo governo, seja ele governo Lula ou outro governo que seja, enfim, terá obrigatoriamente que colocar isso na pauta? Eu entendo que sim. É claro, como você disse, eu também entendo que não há ambiente político nesse momento, até porque você tem uma prioridade que é a reforma tributária, não dá para
tentar tocar uma reforma da Previdência no meio da discussão de reforma tributária, e também porque esse governo também, em geral, não vai priorizar a questão da reforma da Previdência. Mas é fundamental que em 2027 a gente retome, sim, essa pauta de reforma da Previdência. A reforma de 2019 foi muito ampla, foi a maior reformulação desde a Constituição de 88, mas ficaram vários assuntos a serem resolvidos, ela não resolveu tudo. Por exemplo, você não alterou as regras, por exemplo, de previdência rural, você não alterou a questão do microempreendedor individual, que é um grande problema do ponto de vista de desequilíbrio atuarial e financeiro. E, infelizmente, durante a tramitação no Congresso, houve alguns retrocessos em relação à proposta que foi encaminhada. Só para citar, a proposta que foi encaminhada mantinha a mesma regra para servidores estaduais, mesma regra para servidores federais, estaduais e municipais. E os servidores estaduais e municipais foram excluídos da reforma de 2019. Eles podem ter regras diferentes do servidor federal. Vários governos estaduais fizeram reforma, a grande maioria, mas nos municípios só 1 em cada 3 fez uma ampla reforma de benefícios. Isso foi um retrocesso ter colocado regra diferente para servidor estadual e municipal, a possibilidade de, né? A grande maioria dos municípios simplesmente não fez uma ampla reforma de benefícios, né? E tem outros problemas. A gente tinha proposto mecanismos de ajustamento automático à demografia, que é uma coisa que 2 em cada 3 países da OCDE utilizam e que foram também excluídas durante a tramitação no Congresso Nacional. Ou seja, tem várias pontas soltas aí. Agora, a gente tem visto também, Rogério, um monte de informação sinalizando para o aumento de fraude. Você falou do seguro rural e a gente está vendo um monte de aumento de fraudes, até no BPC. Enfim, como é que é o impacto desse aumento de fraudes nos últimos anos? Pelo que eu tenho acompanhado, aumentou bastante essa detecção de fraudes no sistema de previdência. E até mesmo no BPC, que não está na Previdência, mas, enfim, é dinheiro público. Eu acho que o principal problema nesse momento em relação à questão da fraude, ou pelo menos suspeita de fraude, tá? É o benefício que a gente chama, o benefício por incapacidade temporária, ou como é costumariamente chamado, o auxílio-doença, né? Se você pegar o auxílio-doença, teve uma alteração grande em 2023, né? Passou, em vez de ser exigida necessariamente a perícia presencial, né? Passou-se a aceitar atestado de médico particular, privado, ou seja, de certa forma, o que eles chamam de AtestMed, né, que é o programa que o governo criou para reduzir a fila, é uma terceirização dissimulada da concessão do auxílio-doença, que levou a uma explosão da concessão. Só para ter uma ideia, se eu comparar junho de 2024 com setembro de 2023, o estoque de benefício de auxílio-doença cresceu 75%. Repito, 75%. Né? A gente está falando de 725 mil benefícios a mais, era um pouco menos de 1 milhão, passou para cerca de 1,7 milhão em um intervalo de apenas 9 meses. Tá? Eu acho que certamente há uma suspeita de que realmente teve fraude, porque você flexibilizou demais a concessão, só por atestado, o médico perito só analisa a conformidade do atestado, não tem mais essa perícia médica presencial, na maioria dos casos, isso levou a uma explosão. Parece que o governo vai rever, mas os dados claramente mostram que você teve uma explosão de requerimentos, uma explosão da concessão e uma explosão de benefícios concedidos também. A estimativa que eu cheguei a realizar é que a gente está falando aí de um aumento de
13 bilhões de reais a mais com gasto com auxílio-doença por ano por conta dessa explosão de benefícios. Quer dizer, pessoas que não recebiam benefício, não estão na idade de receber o benefício, mas passam a receber o benefício como auxílio-doença, porque argumentam que estão, enfim, que estão incapacitados de trabalhar. É isso? Isso, exatamente. O problema é que eu sou a favor de reduzir a fila, a gente sabe dos problemas de fila do INSS e às vezes de demora da concessão, só que você tem que reduzir a fila de uma forma responsável, de uma forma que não aumente o risco de concessão indevida ou o risco de fraude. Eu acho que da forma como foi feito, aparentemente há suspeita assim, de fraude. O próprio governo disse que deve rever para tentar diminuir essa suspeita de fraude que está pairando sim sobre o auxílio-doença. Você falou do BPC, o BPC também tem crescido muito forte, a gente está falando às vezes de um crescimento real da despesa de 17%. Acho que o governo vai ter que também analisar com calma o que está acontecendo em relação ao BPC. Rogério, eu levantei algumas informações que indicam que há, inclusive, a atuação da milícia do Rio montando esquemas para receber esses auxílios, enfim, tanto o BPC como auxílio-doença. Isso é possível? Você do jeito que está atualmente de concessão, sem precisar a presença das pessoas, enfim, com toda essa terceirização, como você colocou, de você ter organizações criminosas montando esquemas específicos para se aproveitar disso? Não, sem dúvida. Já teve casos no passado em que havia indicação de atuação do PCC, né? Por exemplo, na questão de concessão de auxílio-reclusão. Então, da forma como está, efetivamente está muito frágil para análise para fazer uma fraude, né? Quer dizer, você faz um atestado e o médico vai conferir se o atestado foi feito da forma correta, somente isso. Então, a gente sabe também o problema que às vezes há comércio de atestado também, isso a gente sabe que acontece. Então, você abriu realmente muitas brechas para fraude. Então, tem que realmente revisar e tomar mais cuidado. Repito, eu sou a favor de reduzir a fila, mas da forma como foi feita, o crescimento do estoque de benefícios foi muito superior ao crescimento a redução da fila, né? Foi muito além da redução da fila. Né? Claramente está havendo uma concessão indevida de benefícios aí. E o impacto, esse impacto, quer dizer, você deu números muito expressivos, mas nas contas da Previdência, esse 75% de aumento do auxílio na concessão de benefícios de auxílio-doença, ele provoca um rombo nas contas da Previdência? Sim, ajuda, né? Certamente não é o único fator que está pressionando. Você tem essas medidas de gestão que foram inadequadas, dá para dizer isso. Isso combinado à questão da política de valorização do salário mínimo está levando a um crescimento bastante explosivo, eu diria, dos gastos do INSS. Só para ter uma ideia, se eu somar em 2022 o que o INSS gastou com benefícios previdenciários e o BPC, a gente estava falando de algo em torno de 875 bilhões. Então, o governo recebeu um INSS com uma despesa anual de 875 bilhões. Em junho de 2024, se eu considerar a despesa nos 12 últimos meses, o gasto do INSS com benefícios previdenciários e com o BPC chegou a 1 trilhão e 60 bilhões, ou seja, um aumento da despesa de 183 bilhões no intervalo de apenas 18 meses. É isso que a gente está assistindo nesse 1 ano e meio.
Rogério, e qual é o impacto disso? Se nada for feito, qual é o impacto disso? Quer dizer, as pessoas podem chegar ao ponto de não receberem seus benefícios por falta de dinheiro, pode travar alguns serviços e concessões do governo. Na prática, o que acontece se nada for feito? Na prática, isso, primeiro, pode pressionar a carga tributária, né? Muita gente, às vezes, fala, eu já vi muita gente falando, olha, aquele discurso de que a Constituição de 88 não ia caber no orçamento, isso não é verdade, mas a grande verdade é que desde 88 até o momento atual, você não chegou a um problema mais sério porque você acomodou o grande crescimento de gastos com previdência, né? Porque lá antes da Constituição de 88, a gente gastava menos de 3% do PIB com o regime geral de previdência social. Hoje a gente já está gastando 8%, se eu colocar todos os gastos aí do INSS, servidores, militares e BPC, a gente está falando de 14% do PIB. Você acomodou isso com crescimento de carga tributária. Só que claramente a gente está chegando num momento que eu não consigo mais, ou tenho muita dificuldade política para aumentar a carga tributária ainda mais, que já está alta. Aí, nesse momento, o que acontece é que você começa a pressionar o endividamento público, né? Claramente a gente está... E eu acho que do jeito que está indo a Previdência, pelo menos nesses 16 meses, você está colocando em risco o próprio arcabouço fiscal, o próprio cumprimento das metas do arcabouço fiscal. Isso significa dívida pública, instabilidade no arcabouço, significa aumento de taxa de juros e piora do crescimento econômico, né? Falta de investimento, inflação, sim, uma série de sim. coisas. Para a gente encerrar aqui essa conversa, eu queria que você falasse como é que o que o brasileiro tem que prestar atenção e se preocupar quando o assunto é previdência? Olha, o povo precisa pensar que previdência é uma política que você sempre está tendo que olhar o médio e longo prazo. Não pode ser uma política focada no curto prazo. Se você olhar os projetos de lei que geralmente tramitam no Senado, eles aumentam a despesa e diminuem o custeio, né? Só que, assim, esse aumento de despesa vai virar para gerações futuras que vão ter que contribuir para pagar as aposentadorias. A gente está jogando um peso muito grande para gerações futuras. Eu acho que as pessoas já perceberam, né, do ponto de vista do meio ambiente, que a gente tem que estar preocupado com os custos que a gente vai colocar para a geração futura. As pessoas também precisam entender que previdência é a mesma coisa, é similar. Se eu não cuidar da previdência agora, eu posso estar jogando um custo muito grande para gerações futuras, tá? Só para complementar em relação aos dados do censo, só para ter uma ideia, a projeção apontava para 34 milhões de idosos agora em 2024, algo em torno de 16% da população. Esse total de idosos vai dobrar em 30 anos, vai ser 68,9 milhões em 2054, daqui a 30 anos. E a participação dos idosos também vai dobrar nesse período de 30 anos. Então, a gente precisa, sim, pensar como é que a gente vai garantir proteção social sustentável para uma população tão grande e tão crescente de idosos no futuro. A gente precisa realmente planejar com essa visão de longo prazo, né? Não dá para pensar previdência no curto prazo. Sempre tem que ter essa visão e o planejamento de médio e longo prazo. O Rogério, você sabe que eu acho esse assunto tão relevante e eu acho que ele deveria estar na boca do povo da forma correta, porque
você vê um envelhecimento da população, e aí você vê aquela briga política, porque aumentou a idade, porque não sei o quê. Na verdade, você vai precisar de muito dinheiro para políticas públicas, cuidados paliativos, saúde. Você vê como os planos de saúde estão expulsando os mais velhos, estão cancelando unilateralmente. Então é o seguinte: as pessoas mais velhas, só se tiverem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, talvez nem assim, vão conseguir ter assistência privada, porque vai ter que pagar diretamente, porque os planos de saúde não estão mais aceitando. Os planos estão caros, e mesmo caros, eles não aceitam mais pessoas mais velhas, principalmente 60 a mais. Ou seja, o SUS vai ter que receber mais dinheiro para absorver essa população, né? Sim, sem dúvida. Tanto a Previdência vai precisar de mais recursos para garantir a segurança de renda das pessoas idosas, como também a saúde também vai necessitar de mais recursos. Então, a gente precisa pensar nesse futuro. É claro que, nesse contexto, a reforma da Previdência é fundamental já ser discutida em 2027. Provavelmente as medidas necessárias passam por, como eu falei, revisar a Previdência Rural, né, revisar as aposentadorias especiais. É claro que a maioria dos países tem aposentadoria especial, embora está crescendo, está diminuindo, na verdade. Mas o Brasil tem um sistema especial que é o rural, que responde por 30% dos benefícios do regime geral de previdência social, né, com mulheres podendo se aposentar aos 55 anos de idade. Acho que tem que rever essa questão, né? Fora adotar algum tipo de mecanismo de ajustamento automático à demografia, tem uma discussão sobre contas nacionais, que eu acho que é algo que pode ser pensado para o futuro, mas o importante é a gente começar a debater o futuro e uma futura reforma da Previdência logo. 2027 eu já acho que seria fundamental que essa discussão viesse à tona. A gente está falando aqui de regime geral da Previdência. E os regimes próprios? Bem, você falou de estados e municípios, mas tem militares, funcionários públicos, federais. Como é que está essa situação? Tem um déficit grande, né, tanto dos militares como dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Eles também vão precisar se ajustar. Em especial, o sistema dos militares. A gente tem um déficit grande, um déficit per capita grande nos regimes dos militares. A contribuição deles é muito pequena, só para a pensão, né? E na reforma de 2019, vamos ser franco, eles foram meio que preservados, né? Eles tiveram uma reforma mais branda do que os servidores civis e mesmo o INSS, e ainda tiveram reestruturação para os ativos, né? A gente sabe que era o contexto político do governo de 2019, mas então, certamente, os militares eu entendo que deveria ser também uma prioridade revisar em 2027. Agora, sobre os servidores, eu acho que precisava acertar esse retrocesso de ter colocado, excluído os servidores estaduais e municipais da reforma e voltar a ter uma mesma regra para servidor federal, estadual e municipal. Acho que essa seria a principal medida no caso dos servidores civis. Rogério, eu quero te agradecer enormemente aí seu tempo e, bem, você vai voltar aqui outras vezes, porque esse assunto tende a ganhar cada vez mais a pauta, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. Foi um prazer Obrigada. conversar com você. Você viu quanto esse assunto é sério, né? Bem, se você tiver pergunta, manda para gente, que a gente encaminha para o Rogério e vamos continuar. Olha, compartilha, pede para ser avisado, se inscreve no canal, porque esse assunto é importante demais para a vida da gente, para não ser discutido com a nossa participação. Eu sou a Mara Luquei e você está aqui no My News Vida e Previdência. Te vejo em breve.